Calorosas saudações, e se os militantes do PSD podem pedir o Chega no governo, eu também posso pedir like neste vídeo e que subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores, meus amigos, e partilhem também nas vossas redes sociais e grupos de WhatsApp, Telegram. Relembro que quem quiser 10% de desconto em todos e quaisquer produtos da Prozis tem o código SOUSA10. No segundo link da descrição clicam, colocam o código SOUSA10 para 10% de desconto, e quem utilizar ou quem quiser comprar as últimas t-shirts da Cultivem-se é no primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Ora, um grupo de militantes do PSD, inclusive é com Rui Gomes da Silva à cabeça, veio basicamente exigir a Luís Montenegro que se colie com o Chega. Vamos ouvir. Há um manifesto assinado por um grupo de 7 militantes do PSD a pedir uma solução governativa à direita, agregadora de todo o espaço não socialista, ou seja, incluindo o Chega. Entre os subscritores estão o antigo vice-presidente do PSD, Rui Gomes da Silva, e o ex-autarca social-democrata de Castelo Paiva, Paulo Teixeira. No documento a que a RTP teve acesso é pedido foco, responsabilidade e sentido de Estado ao PSD. Os subscritores deste manifesto dizem que só um acordo que garanta um governo estável com compromissos sólidos para 4 anos coloca os interesses de Portugal em primeiro lugar. Isto agora foi a peça noticiosa da RTP. Vamos ouvir agora então as palavras de Rui Gomes da Silva e a seguir vamos ver não o documento em si, mas aquilo que foi noticiado pelo Observador como sendo os fios principais do próprio documento para Luís Montenegro. Vamos ouvir Rui Gomes da Silva. Acho um erro tremendo estas linhas vermelhas determinadas pela liderança do PSD. A verdade é que essa mesma posição teve como resultado o PSD não passar dos 30%. O PSD, mesmo em aliança com o CDS e com o PPM. Ali aparece 60%, mas é má tradução, é 30%. E penso que esta posição do PSD é uma posição que condenará o PSD a um partido minoritário, a um partido de charneiro, a um partido irrelevante. Quem é que anda contente com isto? Os militantes do PSD, que durante os últimos anos foram capazes de tudo e o seu contrário. E, portanto, a única coisa que os preocupa é ter sindicatos de voto que lhes permitam garantir garantir eleições e garantir os seus lugares. Portanto, temos aqui Rui Gomes da Silva, numa análise bastante realista, e até vos vou dizer uma coisa. Há muita gente dentro do PSD que descarta a opinião de Rui Gomes da Silva porque não é coadunante com aquilo que é a narrativa de Luís Montenegro e com aquilo que o chefe manda. Vocês sabem que nos partidos políticos é assim. Mas isto para dizer que ele está com uma visão muito à frente do seu tempo. Porque o Rui Gomes da Silva, se for esperto, que é, olha para o resto da Europa e vê que o panorama político e o paradigma que se vive nos outros países da Europa mais desenvolvida que Portugal está a acontecer que partidos como o PSD da direita tradicional estão a desaparecer. Estão a desaparecer. Em França, partido do De Gaulle foi-se. Exemplo disso. A própria direita tradicional francesa, a restante, exatamente a mesma coisa. A própria direita espanhola, embora com o PP com uma maior representatividade, já não tem a expressão que em outros tempos teve relativamente ao passado, ou relativamente ao presente, nesta altura. A direita em Itália também se reformulou de forma diferente, em que partidos como o da Meloni à direita tenham mais proeminência eleitoral do que partidos mais de uma direita tradicional. Portanto, o Rui Gomes da Silva, quando diz aqui a determinado momento, eu até vou pôr, quando ele diz que vai ser um partido minoritário, ou uma coisa assim do género, ele diz aqui qualquer coisa... O PSD não passar dos 30%. O Exatamente. PSD, mesmo em aliança com o CDS e com o PPM. E penso que esta posição do PSD é uma posição que condenará o PSD a um partido minoritário, a um partido de charneiro, a um partido irrelevante. As pessoas podem achar que ele está a exagerar um bocado, mas eu acho que ele está a ver muito à frente do tempo dele. Nós daqui a 10 anos, se calhar, vamos estar a ver este certo de vídeo aqui neste canal e vamos ver, na altura, se calhar toda a gente o chamava de louco, mas hoje em dia toda a gente o chama de bom analista. Portanto, parece-me que ele tem uma visão muito realista. Não sei qual foi o termo de comparação que utilizou, mas a realidade é que, a meu ver, não está longe da verdade, e é isso que vai acontecer. O PSD vai ter uma CDSização, se me faço entender, ou seja, o CDS, da mesma forma que desapareceu do Parlamento, o PSD também irá acontecer o mesmo, mas de um ponto de vista mais demorado, até porque as bases locais, autárquicas, até institucionais e estatais do PSD são mais fomentadas do que as do CDS eram. Mas em todo o caso, vamos agora passar para a notícia do Observador, que tem isto mais aprofundadamente, a imagem vai mudar aqui um bocadinho. E portanto, como podem ver aqui, militantes do PSD exigem que Montenegro faça acordo com Ventura, Rui Gomes da Silva e outros 6 sociais-democratas pedem a líder do PSD que considere o não é não, a Ventura que coloque interesses de Portugal em primeiro lugar e feche acordo para 4 anos.
A verdade é que se me perguntarem a mim, eu também não sou grande fã de uma governação com o PSD, sou-vos honesto. E até acho que em determinado aspecto, quando André Ventura vem dizer que não se importa, que se humilha, etc., eu não comunicaria dessa forma, sou honesto, mas em todo o caso, se colocarmos a questão do interesse nacional, o PSD tem que perceber que só há maioria de duas formas. Ou governar num bloco central com o PS, ou governar à direita com o Chega. E se me perguntarem o que é que eu prefiro dentro destes dois entendimentos, e o que eu acho que é melhor para o país, é o entendimento à direita, claramente não por uma questão partidária, mas por uma questão de ideias, porque o país precisa de uma reforma fiscal, de melhores políticas de imigração e de um futuro mais próspero, que é uma decisão diferente e um futuro diferente dos últimos 8 ou 9 anos, não é? Portanto, vemos aqui o Rui Gomes da Silva à cabeça, e aqui em baixo diz 7 militantes e ex-militantes, mas não, eram 7, desculpem lá que enganei-me há bocado, com o Rui Gomes da Silva à cabeça, exigem a Luís Montenegro que faça um acordo com André Ventura para 4 anos de forma a garantir um governo estável, que coloque os interesses de Portugal em primeiro lugar. Quem não o quiser entender, quem não quiser dialogar, quem não quiser construir uma verdadeira alternativa não socialista para Portugal, estará a fazer o jogo da esquerda, e desse lado nós e muitos portugueses nunca estaremos. Pressionam. E a verdade é que me parece bem, porque apesar do PSD não ser um partido de direita, que não o é, o PSD, pelo seu histórico em Portugal, agregou sempre muita gente de direita nas suas fileiras partidárias, como é o caso do Rui Gomes da Silva e aquela ala do Santana Lopes, porque ele foi ministro dele na altura, mas aquela ala mais à direita do PSD são efetivamente indivíduos e pessoas de direita com os quais é mais fácil negociar, tendo em conta que se vai negociar com o Chega, não é? Portanto, esses entendimentos são mais fáceis. O PSD tem sempre aquela máxima de somos o partido mais português de Portugal, vamos do centro-esquerda ao centro-direita, e isso depois às vezes tem consequências, nomeadamente a nível do excesso de pluralismo interno, porque depois não há um fio condutor de entendimento para a governação do país. Depois aqui em baixo, os subscritores do Manifesto de Portugal em Primeiro defendem que os resultados eleitorais foram claros e que os portugueses disseram que não queriam continuar a ser governados pela esquerda, dando o maior resultado desde 91 ao espaço não socialista em Portugal. É verdade, isto é a segunda maior maioria de direita que tivemos. A primeira foi apenas com o Cavaco em 91, verídico. Depois argumentam que se Montenegro foi claro ao dizer que não contava com o Chega, os eleitores também o foram. Demonstraram confiar na AD para liderar o governo, mas também disseram que a AD não o devia fazer sozinho e que para tal teria de encontrar no espaço não socialista uma solução para garantir a estabilidade necessária. Eu aqui consigo concordar, porque há aqui uma clara diferença que é, nos entendimentos à direita, sempre houve a questão de se irem entender, não se irem entender entre o PSD e o CDS. E apesar de Luís Montenegro ter dito que não é não, e ter continuado depois das eleições a dizer que não é não, que eu acho que fez bem por uma questão de coerência política, o Luís Montenegro vai ter que ceder. Aliás, um dos dois vai ter que ceder, o André Ventura ou o Luís Montenegro. Se for o Luís Montenegro a ceder, talvez possa perder poder interno no PSD, e eu acho que seja mais prejudicial do que se for André Ventura a ceder. Porque o apoio que André Ventura tem a nível intrapartidário, porque é praticamente incontestável, não acontece o mesmo com o Luís Montenegro no PSD, porque o PSD, enfim, internamente, vamos dizer, tem mais figuras que possam fazer frente a Luís Montenegro caso o que tenha dito anteriormente não seja cumprido. E eu acho que a questão do Luís Montenegro continuar com o não é mais uma questão de sobrevivência intrapartidária do que propriamente uma questão de preocupação com o país, pelo menos é o que me parece. Por isso, entendem, é preciso colocar Portugal em primeiro lugar, foco, responsabilidade e sentido de Estado. É preciso entender a importância de construir um governo estável, com uma maioria sólida que possa fazer as reformas que o país precisa. É importante lembrar que a alternativa é termos governos sem estabilidade e de curto prazo e que em nada servirão os interesses do país. Relembro que, na minha opinião, apesar disto tudo, eu acho que o governo vai cair. Marcelo não pode dissolver o Parlamento por 6 meses, ou seja, só a seguir a setembro é que o pode fazer. O orçamento vai à votação em outubro, novembro, mais ou menos nessa altura. O governo aí cai, Marcelo dissolve e em janeiro do próximo ano, fevereiro de 2025, estamos em eleições. É o que eu acho que vai acontecer, muito honestamente. Para tudo isto é imperativo uma solução governativa à direita, sem medos e muito menos condicionada por aquilo que deseja a extrema-esquerda, verdade. É num PSD com esta visão que acreditamos, como força agregadora e líder do espaço não socialista, alegam antes de concretizarem o desafio a Luís Montenegro. Para terminar aqui, quem não o quiser entender, quem não quiser dialogar, quem não quiser construir uma verdadeira alternativa não socialista para Portugal, estará a fazer o jogo da esquerda e desse lado, já tínhamos lido, não é? E pronto, portanto, e terminar aqui. Bom, eu acho que relativamente a isto não há muito mais a dizer. Se me perguntarem se eu gosto particularmente de ter uma negociação com o PSD, não, mas se me perguntarem o que é melhor, claramente é isso. Se me perguntarem se eu acho que é benéfica a inclusão da iniciativa liberal nesse governo, eu não vejo mal, e a AD se calhar até
incluirá isso, e eu até acho que é bom no sentido de liberalizar um pouco o ponto de vista económico que esse mesmo governo de entendimento à direita possa ter. Portanto, eu não veria com maus olhos isso. Se me perguntarem se era a minha visão predileta para o país, não era, mas dentro das hipóteses possíveis, é a menos má, é a realidade, não é? Portanto, é um bocado por aí. Muito bem o Rui Gomes da Silva, verdade seja dita, e com uma análise realista, antes de partidocrática, realista e nacionalista em determinado aspecto, não é? Na questão de colocar o interesse nacional acima do interesse partidário. Enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, grupos do WhatsApp e Telegram e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.